Nós vamos começar então analisando o LED. A gente pode pegar um LED vermelho, um LED amarelo, um LED verde, tanto faz, tá? Como é que a gente reconhece o LED? Vocês vão ver aqui, ó, que você tem a perninha maior, que é o positivo, e a perninha menor, que é o negativo, tá? Então é anodo e catodo do LED. Muito bem. Se eu inverter, o que vai acontecer? A energia não vai passar no sentido certo e ele não vai acender, tá? Então também não vou entrar em detalhes disso, tá? Como é um primeiro contato que a gente tem com o Arduino, basta saber isso, tá? Muito bem. Então, positivo, negativo. Vamos pegar agora uma protoboard. A protoboard, como é que ela funciona? Aqui a gente tem as linhas, todas as linhas são interligadas, então aqui eu tenho em azul o negativo e aqui eu tenho em vermelho o positivo. Então em qualquer um desses buraquinhos que eu ligar vai ser negativo, qualquer um desses que eu ligar vai ser o positivo, ok? E agora então nós temos também as colunas. Aí essas colunas, elas também ficam interligadas. Aqui não importa em quais delas você vai ligar, tá? Então aqui eu vou colocar o LED, ó, o lado direito, eu vou colocar aqui num dos buraquinhos e o lado esquerdo no outro. Muito bem. Agora, o que nós usamos para ligar as coisas no Arduino? Nós usamos os jumpers. Os jumpers são esses fiozinhos aqui e também nós temos vários tipos desses. Esse que eu estou usando, por exemplo, é um macho-macho. E aí a gente vai colocar então aqui o vermelho, onde é o positivo do nosso LED, e eu vou ligar aqui nas portas digitais do Arduino, eu vou ligar na porta 13, número 13. Muito bem. E vou pegar um outro jumper agora para ligar o negativo, tá? Para eu ligar o negativo, o que acontece? O LED nós precisamos reduzir. O Arduino ele trabalha com 5 volts. Se eu ligar o LED direto nos 5 volts, ele vai queimar. Um LED dá no máximo aí 2 volts, tá? Então eu vou precisar diminuir isso. Então peguei aqui um resistor e agora eu vou colocar o resistor aqui, ó, no negativo dele e vou colocar nessa linha aqui que a gente falou que é o negativo. E vou ligar o outro jumper aqui no negativo. Muito bem. A outra ponta do jumper vai no GND, que por coincidência está aqui do lado do 13. Então essa é a ligação que a gente precisa fazer. Para que nós possamos programar o nosso Arduino, nós utilizamos a IDE, que é uma interface de comunicação do PC com o Arduino. E você pode baixar ela gratuitamente no site arduino.cc. Ela utiliza uma linguagem C simplificada. E aqui nós temos duas partes, né? Ela é dividida em duas partes, no void setup e no void loop. O void setup é onde nós colocamos a configuração dos pinos que nós vamos utilizar do Arduino. E no void loop é o local onde nós vamos colocar o programa propriamente dito, que vai ficar rodando infinitamente. Então aqui eu vou tirar esses comentários que tem aqui, em cima e embaixo, e aí nós vamos começar configurando em que modo o pino vai trabalhar, se ele vai trabalhar como entrada ou saída. Então vamos lá, a gente vai usar um comando que é bastante sugestivo, que é o pin mode. Quando a gente digita corretamente, veja que ele muda de cor e fica alaranjado ou avermelhado. Agora nós vamos colocar o pino 13 e vamos em seguida colocar output, que é o modo de saída. Nós vamos enviar um pulso elétrico para que nosso LED acenda. Aqui no void loop, nós vamos dar o comando para ele acender. Como nós estamos utilizando um pino digital, nós vamos escrever aqui, ó, digital, e depois vamos escrever nele, né, digital write. E aí, mesma coisa, qual é o pino? 13. E agora nós temos duas opções, ou RIG ou low. RIG ele acende e low ele apaga, ou seja, alto ele vai ficar mais próximo dos 5 volts e baixo ele vai ficar próximo dos 0 volts. Então aqui nós vamos colocar RIG. Muito bem, assim ele vai acender. Vamos dar um tempo para que ele, antes dele apagar, então a gente vai usar um comando chamado delay, e esse tempo ele é medido em milissegundos. Então nós vamos colocar aqui 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. E em seguida vamos novamente colocar um digital write, agora para que ele apague. Então pino 13 e low. Vejam que os parâmetros, esses segundos parâmetros, são sempre todas em maiúsculo. Muito bem, mais um tempo agora, um delay.
e mais 1000 milissegundos, né, para que ele possa apagar. Então ele vai ficar piscando alternado, 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. Então veja como é simples, né? A gente acender e apagar um LED do Arduino.